Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro.
Está começando mais um programa Sala de Opinião e desde já eu quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um programa. Muito obrigado por nos deixar entrar aí na sua residência, no seu local de trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante. Vamos continuar falando sobre as pós-graduações aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Ao longo de alguns programas a gente já vem abordando esse tema, falando de algumas pós-graduações e hoje a gente vai falar de mais uma. Hoje nós vamos falar sobre a pós-graduação em saúde mental e dependência química. E eu recebo hoje aqui no programa, para conversar comigo sobre esse assunto, a professora mestra Zilene Rabelo, ela que é coordenadora dessa pós. Professora, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda aqui ao programa Sala de Opinião. Eu é que agradeço o convite da Sala de Opinião. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui e neste momento trazendo uma pós-graduação com uma temática tão importante nos dias atuais, que é a questão da saúde mental e dependência química, que a dependência química é a doença do século, e que ela atinge todas as classes sociais, Todo mundo não tem preconceito a essa grande doença que é a dependência química. E para nós estarmos coordenando esta pós-graduação de saúde mental associada à dependência química é um grande prazer, um grande desafio também, porque é muito complexo essa temática. Sem dúvida nenhuma. Essa temática ela é de suma importância, principalmente no momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, nesse mês que a gente fala sobre os cuidados com a saúde mental, Setembro Amarelo, enfim, é um tema que se a gente fosse parar para discutir aqui, um programa não seria suficiente. Isso. Mas, professora, falando sobre o curso de pós-graduação, conta para a gente um pouquinho o que é o curso de pós-graduação de saúde mental e dependência química. Para quem não conhece, o que seria essa pós-graduação? Como o nome já diz, ela vem na perspectiva multidimensional. E essa perspectiva multidimensional ela é concebida na perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar. E, além disso, tem outra característica de multissetorialidade. O que é isso? Ela integra diversas áreas de conhecimento, e também diversas políticas públicas. Então, porque se trabalha com saúde mental e dependência química em várias políticas, não só aquelas que veem o tratamento, como é a questão da saúde, mas em outras políticas. Até nas empresas hoje você precisa ter um RH organizado que saiba trabalhar com dependência química. Então, por isso que ela é multidimensional, porque ela abrange vários profissionais, e esses profissionais de diversas áreas de formação. Então, ela, nessa perspectiva multidimensional, ela tem uma abrangência muito grande, uma complexidade muito grande, e de uma relevância também muito grande. Que tipo de profissional abrange, por exemplo, uma pós-graduação como essa, professora? Essa pós ela está preparada para todos os profissionais da área da saúde, que segundo a resolução do Conselho Nacional de Saúde são assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais da área da saúde, essa pós é importante para esses profissionais. Além desses profissionais da área de saúde, ela também está preparada para atender os profissionais da área jurídica, do direito. Então, as pessoas, você está defendendo alguém que também já passou por um problema, está trabalhando uma família que tem um problema desse dentro de casa. Então, profissionais da área jurídica também se deparam com esse tipo de problema, no contexto dos seus clientes. Profissionais também que trabalham nas áreas de recursos humanos, tanto de empresas privadas quanto de órgãos públicos, de entidades. Ela também está preparada para conselheiros de políticas públicas de diversas áreas, E até pessoas mesmo que queiram fazer, qualquer profissional que queira fazer porque sofre ou tem relação com pessoas na sua família que alguém que sofre dessa doença e que abrange, que está
levando problemas para o seio dessa família, qualquer um que tenha nível de formação superior pode fazer essa pós, que ela está preparada para nos dar essa amplitude de não só de tratamento, mas também de prevenção, porque não se trata só de tratamento da doença, né? Mas de formas de prevenir, né? E se foca também muito no trabalhar não só a pessoa que está com problema de saúde mental em função da dependência química, mas também a família, né, onde ele convive. Quer dizer, um profissional que decide fazer, por exemplo, essa pós-graduação, como a senhora disse, ele pode aplicar tanto na sua vida pessoal, com a sua família, com algum conhecido, como também na área profissional. E a senhora deixou bem claro como essa pós oferece um leque de opções para profissionais da área da saúde, né? É um leque de profissionais, né? Não só da saúde, como eu falei, diversas áreas. Diversas áreas. Da área jurídica, da área dos recursos humanos, e aí vai, né? Os conselheiros. Então, o público-alvo dela, ela está preparada para atingir todos esses profissionais. Professora, uma pós-graduação, sem dúvida nenhuma, agrega muito no conhecimento de um profissional, agrega no seu currículo, enfim, agrega de várias maneiras para a pessoa que decide fazer essa pós-graduação. Qual seria o objetivo, se é que a gente podemos dizer que é apenas um, mas quais seriam os objetivos dessa pós-graduação? Então, ela justamente desenvolver habilidades e competências desses profissionais que vão trabalhar, né, nessa área. Eles vão trabalhar em serviços especializados de saúde, de assistência social, em clínicas de internação, em instituições de ensino, nas escolas, nos departamentos voltados à saúde do trabalhador, em projetos de reinserção social. Então, ela é muito ampla e o objetivo dela é desenvolver realmente competências e habilidades para trabalhar com esse público que são os dependentes químicos que apresentam problemas de saúde mental. Professora, a senhora já falou sobre os profissionais que podem fazer, mas assim, quem pode participar da pós, o público-alvo? Seria formado em determinada área ou pode ser, por exemplo, todo mundo formado, como a senhora falou? Todo mundo, qualquer área de formação que trabalhe nesses setores que eu falei. Uhum. Então, profissionais da área de saúde a gente nem fala, todos eles precisam. Porque mesmo uma nutricionista, vamos dar um exemplo, que está dentro de um hospital ou dentro de um centro de saúde, ela vai atender ali pessoas que tenham problemas, né, que possam apresentar dependência química. E hoje está na nossa sociedade aí direto, né? Então, ela vai se deparar com uma família, ela vai se deparar com um indivíduo e ela tem que estar preparada para trabalhar esse indivíduo. Então, hoje, a grande dificuldade é esse preparo. Os profissionais, eles trabalham, querem trabalhar, acolher, né, saber conduzir, mas ainda não tem essa possibilidade, essa especialização nessa área. Então, ele sendo especializado, ele vai saber atender essa família, esse indivíduo. Então, todos esses profissionais. Porque sabemos que a saúde mental, ela é proveniente de causas. Quais são as causas? Biológicas, né? Causas sociais, e aí vai, psicológicas. Então, são várias as causas que vão precisar de uma assistência adequada. E essa assistência adequada não é só por profissionais de saúde, é por qualquer profissional que esteja trabalhando com aquele indivíduo ou com aquela família. Muito bem. Professora, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência a gente volta falando um pouco mais sobre essa pós-graduação aqui no nosso programa Sala de Opinião. Não saia daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo.
Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo a professora Zilene Rabelo, ela que é coordenadora da pós-graduação em Saúde Mental e Dependência Química. E estamos falando justamente sobre isso, né, professora? Sobre essa pós-graduação, um assunto tão importante nos dias atuais. Já falamos um pouquinho sobre o que é o curso e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a duração desse curso e como são as aulas. São aulas práticas, são aulas à distância? Como é que está sendo, professora? Muito bem. Esse curso está organizado em 366 horas, você vê que são bastante horas, né? Nós temos 13 módulos, esses módulos, dependendo da turma, a gente já conclui em até 9 meses, né? As aulas são presenciais, acontecem nos finais de semana, né? Então não atrapalha as pessoas que têm outros compromissos. E por que ela é presencial no momento atual? Porque pela complexidade do tema, né? É complexo o tema e é complexo o desenvolver das habilidades, né? Como é que você vai trabalhar com esse indivíduo. Então tem que ser presencial. E ele está organizado nessas 366 horas em 13 módulos que acontecem nos finais de semana. Sempre nos finais de semana, professora? Sempre nos finais de semana. Muito bem. Sobre a docência, quem são os professores? Olha, nossos professores são professores de renome aqui em Rondônia e também temos 2 professoras que são de São Paulo e elas são professores mestres, doutores. Nós temos professores médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiro e terapeuta. Então nós temos
professores profissionais de excelência que trabalham com essa temática. Então, em cada disciplina é uma profissão diferente, porque diz mais sobre aquilo, que ele vai transformar aquilo que é específico no que vale para todas as demais profissões. Então, é bem rico isso, porque abrange justamente isso. Ele é multidimensional, porque ele abrange essas várias áreas de conhecimento. Tá? Além disso, o aluno também conta com o apoio da nossa coordenação para ver as questões pedagógicas, né? Para ver as questões de organização mesmo do aluno. Então, é uma pós que está muito bem estruturada, organizada, e que quem fizer vai sair daqui realmente com habilidades e competências definidas para trabalhar nessa área. Professora, quais são as principais disciplinas abordadas durante o curso? Olha, nós temos, eu até trouxe aqui como eu falei, são 13 módulos. É muita coisa, né, professora? 13 módulos, então é uma riqueza, é muito rico de conteúdo, é uma riqueza de conteúdo. Então, nós temos disciplinas que vão tratar desde as políticas de saúde mental, de drogas, de álcool e outras drogas, né? Que o álcool também inclui, as questões de ética, de cidadania, de trabalhar com esse tipo de público. E a questão mais específica, por exemplo, nós temos transtornos mentais e comportamentais, aspectos fisiopatológicos, aspectos neurobiológicos, aspectos psiquiátricos, genéticos e toxicológicos. Então, todos esses aspectos de uma disciplina você vai ver sobre isso. Outra disciplina que eu chamo a atenção também é psicopatologias nos diferentes ciclos vitais. Como é que acontece a dependência em homens e em mulheres? Será que é igual? E em adolescentes? E em crianças? Então, porque tem vários tipos de dependência, né? Tem essas vertentes e essas diferenças. Então, isso tudo vai se trabalhar... Vai sendo explicado com o passar do tempo, né? Em uma rede só de... Uma disciplina se trabalha só isto, né? Então, a redução de danos, né? A redução de danos que vai vir a escutativa, as estratégias de prevenção, as estratégias de tratamento, as estratégias de reduzir danos tanto para o indivíduo quanto para a família. Então, os nossos módulos, a disciplina é muito rica, é muito rica. Professora, o curso ele contempla muitas aulas práticas? Ele tem um módulo que são de estágio ou visitas institucionais, né, visitas técnicas, onde o aluno tem a possibilidade de ver aplicado aquilo que ele está vendo em sala de aula. O que é muito bom para a sua experiência, muito bom, né? Além disso, dessas aulas, dessas visitas técnicas, esse estágio, eles vão em várias instituições, vão em hospital, vão em centros, né, especializados que tratam da questão, vão em comunidades terapêuticas e outros órgãos que trabalham também com essa temática. Além disso, nós temos jornadas de casos clínicos. Então, são vários casos que vão ser estudados. E agrega muito para o conhecimento, né, professora? Porque são muito. Palestrantes que vêm, que trazem casos raros, casos que somam muito para o aprendizado dos acadêmicos, né? Isso, então é uma forma, você vai vivenciar. Outras, essa jornada, vão ter constelação familiar. O que é muito bacana, o pessoal gosta muito, né? Isso, terapia familiar sistêmica. Então, são jornadas desses casos clínicos que temos dentro dessa pós. Então, você vê que é muito rico, é muito importante para qualquer profissional. É verdade. E essa é uma área que vem crescendo muito. Os profissionais da área da saúde, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, são vistos com outros olhos agora, né, professor? Infelizmente, teve que acontecer o que aconteceu para que esses profissionais... Para chamar a atenção, né? E uma pós como essa agrega muito para esses profissionais, né, professor? Agrega, sim.
Muito, muito mesmo, e como eu falo, não só para eles, mas para os profissionais que trabalham em vários órgãos, que trabalham nas comunidades terapêuticas, nas entidades que tratam dessa questão, né? Quantas entidades que tem aí e que são pessoas que estão fazendo assim ainda no empirismo, então tem que ter uma capacitação técnica, né? Então é muito importante ter tudo isso, ele se especializar para poder realmente dar um tratamento melhor para a pessoa, para aquela família que está ali com aquele problema. Uma outra, que eu até passei a questão de uma disciplina que trata da dinâmica familiar e codependência, a chamada comorbidades, né? As comorbidades que atingem não o indivíduo, mas atinge a família da escola, a comunidade onde ele está inserido, né? Dentro dessa disciplina também vamos ver a questão dos adolescentes, né? Como é que está o adolescente em função de novas drogas que estão aparecendo agora. Então, tudo isso é tratado, esse adolescente com essas novas drogas e essa dinâmica familiar, que estratégias trabalhar com cada tipo de família. Então, é muito rico, é muito caso, é muita vivência, dinâmico, né, muita vivência, muito dinâmico. E, assim, os profissionais são de excelência, os profissionais que ministram as disciplinas. E falando ainda dos profissionais, dos professores, eu acho que uma coisa que cativa muitos acadêmicos é justamente essa experiência dos professores. Eu tenho um professor que trabalha, é de renome, já tratou vários casos, outro trabalha em algum lugar específico aqui em Porto Velho, nessa área, e isso acaba cativando bastante os acadêmicos, né, professor? Acaba bastante, os acadêmicos, os profissionais que já estão aí no mercado. Por exemplo, nós temos a questão médica. O médico não permite que a outra equipe trabalhe junto. Não, você vai ver que está sendo trabalhado junto. O médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, eles estão trabalhando juntos e eles têm forma de trabalhar juntos para enfrentar essa questão, né? Essas questões. Então, é muito rico isso. Muito bem. Tá certo? Professora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rápido, não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca.
Uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo a professora Zilene Rabelo, coordenadora da pós-graduação em Saúde Mental e também Dependência Química. Professora, já falamos bastante, sobre essa pós-graduação, demos uma boa pincelada, mas não falamos ainda do mercado de trabalho para essa especificação. Como a senhora disse, são vários profissionais que podem fazer essa pós-graduação, profissionais da área da saúde, de outras áreas também, mas nesse momento a gente sabe que os profissionais da saúde estão com uma vasta área para trabalhar. Mas em relação à saúde mental, o que a senhora pode falar sobre o mercado de trabalho? Ele tem crescido, mesmo antes dessa pandemia já era algo que estava crescendo, professora? Sim, boa pergunta. Realmente, desde antes da pandemia já vinha crescendo. Essa é uma questão, como eu falei no início, a questão da dependência química trazendo transtornos mentais só está crescendo no mundo todo, no nosso país e nossa cidade, não só na zona urbana, mas na zona rural também, a dependência química está bem acentuada. Então, problemas vêm se acentuando, famílias vêm sendo atingidas por essa problemática, e aí surge necessidade de profissionais que estejam capacitados, que tenham essa competência de trabalhar esse tipo de público, Então, o mercado de trabalho vem se ampliando. E você, como um profissional, por exemplo, que está também iniciando, você é um app no seu currículo, você dizer que tem essa especialização, você mostrar que tem essa especialização, porque é o que as empresas estão querendo hoje, trabalhar o seu recursos humanos, os seus colaboradores, trabalhar a família dos seus colaboradores, porque a gente sabe que a produção depende do indivíduo, dos trabalhadores. Então, as empresas hoje, elas querem pessoal de recursos humanos que tenham também esse olhar sobre esse tipo de clientela. Os serviços de saúde especializados nem se fala, que os governamentais estão aí. Cresceu o número de organizações não governamentais, as ONGs, que vêm trabalhando isso. Por muito tempo, o Estado, quando eu falo Estado, nas 3 esferas de governo, deixou de atender esse público, ou não teve mais pernas para atender o número elevado de pessoas que demandam por esse serviço especializado. Então, cresceu o número de entidades que vêm trabalhando com esse público.
Nós temos várias instituições que trabalham na prevenção e no tratamento, né? A prevenção ainda pouco, porque a prevenção se deixa mais para a questão do Estado mesmo. E o tratamento mesmo, a atenção na saúde mental, muitas instituições estão aí, estão ajudando o governo e precisam de profissionais, né? Precisam contratar profissionais especializados, porque não basta abrir uma casa e dizer que ali é um centro terapêutico. Não, ele tem que ter uma equipe técnica especializada na área para se definir a política nacional de saúde mental e de drogas. Ela exige que sejam pessoas que tenham conhecimento sólido na área para trabalhar. Até que se essa ONG quiser ter recursos, ela tem que ter esse profissional no quadro dela. Então, é um campo que aumentou bastante e vem aumentando, né? Essas comunidades terapêuticas, né? Então, são diversos. No país todo, cresceu o número dessas ONGs, e aí todas as áreas. Uma coisa que chama muita atenção também é que durante a pandemia, conversando com alguns psicólogos, terapeutas, eles nos colocam que aumentou o número de atendimentos em seus consultórios, né? De pessoas, assim, ele estava atendendo menos gente antes da pandemia e agora tem mais clientes, porque as pessoas ficaram em casa, estão mais com problemas. Algumas famílias começaram a enxergar aquele filho que estava dentro de casa, dependente químico, e que ele não sabia ou talvez utilizasse uma venda e não olhasse, e agora as famílias, a partir do momento que ficaram em casa, onde conviveram os seus problemas mais de perto, surgiram, né? Emergiram esses problemas. Então as famílias e as pessoas estão procurando mais, né, esses consultórios, estão procurando mais esses serviços. Então é um aumento muito grande dessa demanda de atenção nessa área. Porque com as pessoas em casa, né, professora, os olhos dos pais, das mães, voltaram mais para os problemas internos ali de dentro de casa, do seu filho, da sua filha, do próprio problema da sua esposa, enfim. E, lógico, se tem um problema, ele tem que ser resolvido. Então, acredito que isso tenha contado muito para que os casos, os atendimentos tenham aumentado nesse momento. E é uma tendência que deve continuar, né, professora? Isso, deve continuar. Isso que você falou. As pessoas começaram a se conhecer agora quando ficaram isolados. Começaram a conhecer intimamente os seus familiares mais próximos agora que ficaram isolados. Então, realmente cresceu esse número de problemas, né? E aliado ao isolamento, à própria pandemia, né? Então tudo juntou e esse campo está bem vasto aí. E a senhora, como bem disse no começo da sua explanação, na hora que um profissional está ali em busca do seu emprego, como faz a diferença ter uma pós como essa no currículo, né, professora? Demais, faz diferença mesmo. Principalmente nesse momento, né? Principalmente nesse momento, que se quer pessoas que saibam trabalhar as pessoas. E quando a gente fala em dependência química, não é só álcool, né, professora? São drogas de diferentes tipos. São todas as drogas. São todos os tipos de drogas, né? O álcool e todas as outras drogas. Porque as pessoas pensam que o álcool não é uma droga. Exatamente. E o alcoolismo, né, nessa pandemia também, o alcoolismo acentuou bastante, né? As pessoas ficaram dentro de casa e começaram a beber mais, né? E aí acarreta diversos problemas, né, de saúde mental, e também até de violências, e aí já é outro campo, né, também decorrente do transtorno mental, da dependência química, entra a violência, e toda a família fica dependente. Quando tem um dependente em casa, toda a família fica dependente, e toda essa família precisa de atenção. É verdade. Professora, nesse momento de pandemia, como a senhora bem disse, os atendimentos aumentaram, até por uma questão de lógica, pelos problemas estarem ali, todo mundo convivendo mais, porque a verdade é essa, com todo mundo dentro de casa, muitas pessoas infelizmente perderam o emprego, então se viram forçadas a ficar dentro de casa, porque sem emprego,
você vai fazer o quê? E aí você está sem emprego e numa pandemia. Aí é que a pessoa fica dentro de casa mesmo. Verdade. Né? E aí as pessoas começaram a ver certos problemas que antes não viam. Mas isso a gente viu, a gente está vendo, e isso é esse momento que estamos vivendo. Mas no momento pós-pandemia, a senhora acha que o mercado de trabalho nessa área continua em expansão, deve continuar crescendo? Sim, deve continuar crescendo, porque a questão da droga não para. Ela tinha antes, tem durante a pandemia. E sempre vai ter, e né? sempre vai ter, né? E cabe a nós, profissionais, nos prepararmos para enfrentar esse problema, essa questão social, né? É uma grande questão social que abrange, como eu já falei no início, abrange a todos, e nós, profissionais, temos que estar preparados para isso. Esse curso de pós, professora, durante o período em que ele é feito, os acadêmicos, os alunos, né, eles veem de perto essas situações, né? Veem de perto essas situações, estudam muitos casos, né, vivenciam, então acontece assim essa vivência. Muitas vezes tem algumas técnicas que alguns terapeutas utilizam que o aluno às vezes se até desestrutura um pouco, emociona um pouco. Né? Se emociona bastante. Porque são experiências então, que alguns já viveram, né? São coisas muito, né, muito emotivas, muito do ser humano mesmo. Então as pessoas se emocionam bastante e veem o quanto que é necessário. Professora, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e na sequência a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. É bem rapidinho, não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza,
Mas como fazer disso mais um motivo para não desistir? Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre a pós-graduação em saúde mental e dependência química. E eu estou recebendo, hoje aqui no nosso programa, a coordenadora dessa pós-graduação, a professora Zilene Rabelo. Professora, já explanamos bem sobre o curso, sobre as aulas práticas, enfim, demos uma boa pincelada. No último bloco falamos sobre o mercado de trabalho que já estava em expansão antes da pandemia, está nesse momento e deve continuar pós a pandemia. Mas agora vamos falar das turmas que estão em andamento. Nós temos turmas dessa pós em andamento? Temos turma em andamento e estamos com turma aberta, inscrições abertas para formarmos uma próxima turma, né? A turma em andamento já está quase concluindo, já está vendo a questão das vivências, né? E estamos abertas as inscrições para a próxima turma. Professora, e um detalhe importante para quem se interessa em fazer essa pós-graduação, quem é da área da saúde ou de outras áreas e que quer fazer essa pós-graduação, é ficar atento justamente isso, sobre as inscrições, porque assim como outras pós, as inscrições abrem rápido e aí a procura é muito grande e o número de pessoas é limitado, até porque por conta desse momento que a gente está vivendo, se eu não me engano, são 30 vagas, professora? São 30 vagas, mas não, essas 30 vagas no momento da pandemia não vão ser dadas, não vão ser ministradas aulas no mesmo momento para os 30. A gente vai dividir as turmas. Justamente para seguir os protocolos de segurança, né, professora? Protocolo de segurança do Ministério da Saúde. Pois é, mas aí justamente sobre isso, porque como são 30 vagas, as pessoas têm que ficar atentas ao número de vagas, né, fazer a sua inscrição o mais rápido possível, porque daqui a pouco fecha, já deu os 30, fechou, e aí você vai ficar para a próxima turma. Então, quem quer fazer essa pós-graduação, já pode entrar em contato com coordenadoria, com os professores, com a senhora, com a COPEV aqui, eu acho que seria o mais indicado, né, professora? Isso. Já para fazer a inscrição, né? Já pode entrar em contato com a COPEV, nossa, aqui da FINCA, pode entrar em contato direto no NUPEX, que é o Núcleo de Pós-Graduação que nós temos aqui na FINCA, e tudo isso está no nosso site também, o site da FINCA. Tem lá pós-graduação e tem saúde mental e dependência química na perspectiva multidimensional, que lá também você já coloca seu número que a gente entra em contato, né? Professora, e um grande diferencial que a gente tem aqui, que a gente espera que você venha fazer essa pós com a gente, é a nossa estrutura. Uma estrutura que dispensa comentários e que encanta todo mundo que chega aqui no Centro Universitário Paris Carvalho, né, professora? Com certeza. A nossa estrutura é de primeiro mundo, né? E faz com que o aluno realmente perceba a importância de fazer um trabalho desse numa boa estrutura, né? Ele vai, além da estrutura física, essa estrutura que a gente fala, da organizacional, como está organizado, né, internamente o curso, como está organizado a sua matriz curricular, como está organizado os profissionais, né, de excelência. Então, tudo isso faz parte dessa estrutura. E junto com essa estrutura física que a gente tem aqui, de laboratórios, de espaços humanizados, nós temos vários espaços humanizados para fazer diversas dinâmicas, diversas vivências. Então, aqui a gente realmente está preparado e a pessoa realmente vai sair daqui muito bem preparado para o mercado de trabalho, para atender essa população que tanto precisa. E isso é um assunto muito legal, a questão do mercado de trabalho, porque existem profissionais, né, formados já que vêm fazer essa pós e
com a experiência de professores que já estão no mercado de trabalho, que estão coordenando equipes, profissionais que vêm para cá, mas que não estão no mercado de trabalho, às vezes já sai com o emprego garantido, né? Justamente por esse apoio que a finca dá, pela estrutura dos professores. Às vezes um professor que trabalha numa clínica, ele falou, opa, esse aluno se destacou, já puxa ele. E isso acaba sendo um grande diferencial também, né, professora? Isso, tem justamente isso. Tem um grande diferencial, essa rede. Eu falo que todo aluno daqui da finca, ele cria uma rede de relacionamento que ele nunca mais é esquecido. Tanto os professores quanto os demais profissionais de que tem esse aluno aqui na pós ou nos cursos de graduação também, firma esse compromisso de que esse aluno, a gente sempre vai estar de mão dada com ele. Então, você vai estar fora, vai se formar, mas a gente vai estar de mão dada com você. Então, essa rede de relacionamento é muito importante, como você falou. É um médico que está lá numa clínica, que conhece e vai saber onde é que está precisando, é o assistente social que sabe quais são as instituições que estão precisando. Então, aqui é isso, essa rede de relacionamento, né, essa sustentação, né, que vai te dar uma sustentabilidade, é muito bom. Muito Professora, bom. E a coordenação, os professores estão à disposição caso alguém tenha curiosidade de saber a estrutura, laboratórios, como as aulas são feitas, enfim, está todo mundo à disposição para receber esse futuro aluno e conhecer um pouquinho da nossa estrutura, né? Com certeza, nós estamos aqui à disposição, a coordenação da pós está à disposição, se você quiser vir, né, para conhecer, para esclarecer um pouquinho mais sobre as disciplinas, né, qualquer dúvida que você tenha, conhecer a estrutura, conhecer mais a fundo o quadro de professores, pode nos procurar que estamos à disposição aqui para isso. Professora, a coordenação é para isso. É para isso mesmo, né? E tem muita gente, né, professora, que às vezes fica com medo de fazer uma pós-graduação, eu vejo como um mito, porque pensa, pós-graduação é muito difícil, eu não vou conseguir me dedicar. Isso não passa de um mito, porque a gente tem uma ótima estrutura, tem professores dedicados, lógico que tem que ter a boa vontade do acadêmico, do aluno também em vir se dedicar às aulas, mas assim, não tem nada de difícil, é um desafio, lógico, não deixa de ser um desafio, mas é uma ótima pós-graduação que vai somar muito e que a pessoa que vier fazer essa pós-graduação com a gente só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. É o que a gente fala também, a gente nunca para de estudar. Nem pode, né, professor? Nem pode, porque se você for um profissional que teve a sua graduação, inseriu no mercado de trabalho e parou, você vai ficar parado ali. Então, você tem que estar sempre estudando, se reinventando, fazendo novas pós. Então, vendo outras áreas, se modernizando, se atualizando. Então, isso aí é para sempre. Um bom profissional que queira ter destaque no mercado de trabalho não pode parar de estudar nunca, né? Porque sempre tem coisas novas. Com certeza, ainda mais nessa área da saúde mental, que são novas técnicas, novos casos, enfim, que está sempre chegando coisa nova. Principalmente nessa área, é uma área que a pessoa, o profissional tem que estar sempre em constante movimento, sempre aprendendo, porque é muita coisa, né? Muita coisa e muito dinâmico, muito dinâmico. Então, tem que realmente fazer essa pós para ver como é que está se dando todas essas técnicas, às vezes que foi funcional numa época, agora não é mais. Então, tudo muda, o mundo muda, então a gente tem que estar mudando também a forma de atendimento, as técnicas, né? As nossas competências têm que mudar, as nossas habilidades têm que mudar. Né? O mundo está mudando, a gente tem que mudar. Tem que acompanhar, então, né, o profissional tem que estar atualizado, tem que estar acompanhando. Então, venha fazer a pós-graduação Saúde Mental e Dependência Química aqui na finca, que você vai ser um profissional de destaque, isso eu falo. Com certeza. Professora, o nosso programa está quase terminando, então eu já quero agradecer pela sua presença. Foi ótimo receber a senhora, o nosso papo foi muito bom, acredito que foi muito esclarecedor para quem pretende fazer essa pós-graduação em Saúde Mental e Dependência Química, algo tão importante, né, e que a finca proporciona com tanta qualidade. Então, agradecer a sua presença e dizer que o programa está sempre de portas abertas. Sempre que a senhora quiser vir aqui trazer alguma coisa bem relevante dessa área, a gente está aqui pronto para recebê-la. Obrigado, viu, professora? Muito obrigada. Agradeço a sala de opinião mais uma vez. Obrigada. Estamos às ordens, né? Como já falei, estamos aqui esperando os alunos para a gente
caminhar juntos nessa pós-graduação. É isso mesmo. Pós-graduação, gente, é muito importante e para você saber mais, basta entrar em contato com o NUPEX, com a Coppev ou também pelos nossos canais na internet. A gente tem o nosso site da Finca, tem o Instagram, enfim, não falta meios para você saber um pouquinho mais sobre as nossas pós-graduações. O nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa e estar aqui com a gente discutindo mais um assunto relevante que são as pós-graduações aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Até lá! Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro.